Seja o nosso Deus gracioso para com todos os irmãos nesta manhã. Amém. Amém. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos juntos prestar um culto ao nosso Deus. Não assistir um culto, mas prestar um culto ao Deus da nossa salvação. Vamos louvar e exaltar o seu santo nome, porque entendemos que Ele é digno de todo louvor e de toda, da nossa adoração. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, para juntos fazermos essa leitura de forma alternada. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Eu lerei os versos ímpares e peço que os irmãos leiam os versos pares, assim como projetado. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém. Amém. Meus irmãos, Isaías 6, ele nos revela a majestade e a santidade absolutas do nosso Deus. Ao contemplar Deus, Isaías reconhece a sua pecaminosidade, reconhece a sua falha, quando ele diz: ai de mim que sou homem de impuros lábios. E isso só se dá porque o caráter santo do nosso Deus expõe a nossa verdadeira condição de pecadores. E isso nos mostra a nossa necessidade de buscarmos o perdão do nosso Deus para entrarmos na sua presença santíssima. Então, nesse instante, eu convido os nossos irmãos a curvarem suas frontes. Nós teremos um momento de oração silenciosa, onde poderemos confessar os nossos pecados a Deus e clamar pelo seu perdão para nos apresentarmos na presença deste Deus santíssimo. Santo, santo, santo és tu, ó Deus Todo-Poderoso, Deus soberano. Nós, ó Deus, reconhecemos a tua muita grandeza e também a nossa pecaminosidade, a nossa pequenez, ó Deus. E nos achegamos a ti, ó Deus, confiados no sacrifício de Cristo Jesus, para confessarmos, ó Deus, que temos pecado em ações, em pensamentos e até por omissão, ó Deus. E rogamos que a tua misericórdia seja para conosco. Rogamos, ó Deus, que o Senhor não nos trate segundo as nossas transgressões, mas pela multidão das tuas misericórdias. Sabemos, ó Deus, que a nós pertence o corar de vergonha, como diz a tua palavra. Mas a tua palavra também nos diz que há disposição em ti, ó Deus, para perdoar os nossos pecados se o confessarmos verdadeiramente a ti e abandonarmos, ó Deus, a prática do pecado. Então, confiados, ó Deus, na tua misericórdia, na tua palavra, e porque o Senhor é fiel às tuas promessas,
é que nós te oramos. Isso tudo em nome de Jesus. Amém. Nesse instante eu gostaria de convidar as nossas crianças para virem aqui à frente, para terem uma participação no culto ao nosso Deus. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Amém. Convido a amada igreja a se colocar de pé. Nós vamos juntos exaltar a soberania do nosso Deus, cantando: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Amados irmãos, podem sentar. Nós vamos mais uma vez fazer uso da palavra do nosso Deus, desta feita no Salmo de número 103, do verso 1 ao verso 5. Nós faremos essa leitura a uma só voz. E nos diz assim a palavra do nosso Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém. Meus irmãos, neste salmo, Davi nos ensina a exaltarmos o nosso Deus, e ele também nos mostra alguns motivos para isso. No verso 1, nós vemos que o nome de Deus é santo e por isso ele deve ser exaltado. No verso 2, os benefícios de Deus para conosco, devemos exaltar o seu santo nome, porque o Senhor tem sido benevolente para com o seu povo. No verso 3 e 4, porque ele é quem perdoa os nossos pecados e quem nos redime. E quarto, no verso 5, a plena santificação que só Deus pode nos dar. Nós devemos exaltar o nosso Deus por isso, porque a exaltação ao nosso Deus, ela é uma resposta natural quando nós descobrimos quem Deus é. Quando nós sabemos quem Deus é, ela se torna uma expressão espontânea. A exaltação se torna espontânea e contínua nas nossas vidas, quando descobrimos verdadeiramente quem Deus é. Então, nós devemos buscar exaltar o nosso Deus. A exaltação ao nosso Deus não é opcional, mas é uma obrigação nossa, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E nós faremos isso. Mais uma vez eu peço que os irmãos se coloquem de pé, para exaltarmos o nome do Senhor, cantando o hino Graças Dou por esta vida. E também teremos neste momento a recolha dos nossos dízimos e ofertas. Graças dou por minha vida, que Jesus já transformou, e também por meu futuro, e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela afeição, pelas faltas perdoadas, grato sou de coração. Graças pelo celeste e por nuvens que há também, seja o caminho dos espinhos que elas têm, pelas lutas desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, esperança que falhou. Graças dou a Jesus Cristo, que morreu em meu lugar, pela paz que é sem medida e me ajuda a caminhar. Graças dou por meus amigos e consolo no chorar, pelo amparo nos perigos, sempre graças hei de dar. Graças dou pela minha vida e graças damos por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu vou pedir à igreja agora que se sente, para dar oportunidade a que alguns se levantem. Nós queremos agradecer ao Senhor as ofertas levantadas, de facto. Queremos lhe dizer muito obrigado porque o Senhor nos deu
e nós podemos retribuir um pouco do muito que Ele nos dá. Mas queremos também, como é prática na nossa igreja, dar oportunidade a algum irmão ou irmã que queira agradecer uma bênção ou que queira pedir algo ao Senhor e quer que neste momento oremos por si. Por favor, de ficar de pé. Nós sabemos que em tudo dependemos do nosso Deus. Tudo está na sua mão. Hoje, durante a escola de catecúmenos, nós falávamos exatamente sobre o Salmo 24:1, que diz: nós estamos onde? Isto é uma igreja? Vou repetir outra vez, os irmãos não ouviram, pois não? Salmo 24:1 diz o quê? Meus irmãos, para o ano vamos ler a Bíblia todos, está bem? Está-nos a fazer muita falta, não é? Salmo 24:1, ainda tinha eu 5 anos, já sabia isto de cor. Então, vamos lá. Do Senhor é a terra e a sua, o mundo e aqueles que nele habitam. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor é o Senhor de todo o ser humano. O Senhor é o Senhor de todo o universo, porque tudo foi feito por Ele e pelo poder da sua... Amém. Ainda bem que há alguém que veio à escola dominical. Poder da sua palavra. Irmão, se quer que oremos por si neste momento, agradecendo ou intercedendo, por favor, fique de pé. Eu vou pedir à Thaís para nos dirigir nesta palavra de oração. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos receberam esta manhã o boletim e ele diz-nos o seguinte, o texto escrito pelo vosso pastor: a certeza do Salvador. Em que momento da nossa vida é que louvamos a Deus? Sim, hoje queremos falar de louvor.
Queremos falar de adoração, queremos falar de gratidão e ao mesmo tempo de reconhecimento. O que é que tem que acontecer para louvarmos o Senhor em quem dizemos acreditar, confiar e depender? Talvez quando tudo nos corre bem. Talvez quando recebemos aquela tal nota do teste que nem nos correu assim tão bem, mas que afinal até foi boa. Talvez quando recebemos aquele maravilhoso aumento que era tão desejado e que já tardava. O Senhor nosso Deus criou-nos para o seu louvor. E esta, meus irmãos, é uma afirmação que eu queria vincar. Todos nós, toda a humanidade foi criada para louvar a Deus. A primeira missão do homem é louvar a Deus. A primeira missão da igreja é louvar a Deus. A primeira missão que todo cristão tem é reconhecer que só o Senhor é digno de louvor e adoração. Nenhum outro é digno de adoração a não ser o Senhor nosso Deus. E isto deve ser algo que nós tenhamos bem vincado no nosso íntimo, na nossa vida cristã, na nossa forma de estar, na nossa forma de nos conduzirmos. Sim, fomos criados, todos os humanos sem exceção, para louvar a Deus. Fomos propositadamente criados à sua imagem, conforme a sua semelhança, para o louvar e engrandecer, porque só Ele é Deus e só Ele merece ser louvado. Não é por acaso que na nossa liturgia o louvor cantado tem um lugar próprio. O salmista diz: 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Salmo 119, 164. Daniel diz: ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Daniel 2, 23, na primeira parte deste verso. Isaías diz: e dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. É Isaías 12, 1. E muitos mais textos poderíamos colocar aqui. Mas há um texto que quero destacar de todos eles e que encontramos em Mateus 11, 25 e que diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. O próprio Senhor Jesus louva o Pai, porque Ele se revelava aos humildes que se escondiam e se escondia dos orgulhosos. E, meus irmãos, muito mais poderíamos continuar a citar e a dizer quantos salmos nós teríamos que colocar aqui, quantas expressões de louvor, inclusivamente nós encontramos nas cartas de Paulo. Capítulo 8 de Paulo tem um hino de louvor absolutamente extraordinário. Mas hoje, neste princípio de Natal, nesta época, nós queremos recordar o seguinte: na preparação que fizemos para a celebração do Natal deste ano, procurámos ver no texto escrito por Lucas o caminho que o autor analisou, gerando a narrativa que chegou até nós e nos mostra como Jesus é o Salvador enviado por Deus para que o homem se reconciliasse com Ele. No primeiro domingo de dezembro, vimos como Maria viveu a promessa do envio do Salvador. No domingo passado, vimos como Isabel e João Batista, este ainda no seu ventre, viveram a esperança do Salvador. E hoje veremos como Maria vive a certeza da vinda do Salvador, aquele ser que se estava a desenvolver no seu ventre de forma miraculosa. E é aqui que nós olhamos agora para a palavra de Deus, em Lucas capítulo 1, a partir do verso 46, nós lemos aquilo que Lucas escreve, com muito cuidado, com muita atenção, com muito pormenor. E vejam ao ponto a que ele foi. Na sua pesquisa, ele encontrou este momento todo especial na vida desta jovem mulher, Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Meus irmãos, esta jovem, dos seus 14, 15, 16 anos no máximo, depois de ela ter estado em contacto com sua prima, depois de ouvir o testemunho que Isabel tinha dado, pelo facto de, só por ter ouvido a sua voz, a criança se mexera no seu ventre com alegria, esta mulher sente vontade de adorar.
e sente vontade de louvar a Deus, engrandecendo o Salvador. Quantas vezes nós paramos por semana, por dia, para engrandecermos o nosso Salvador? Igreja que não louva é uma igreja que está desfocada do centro da sua finalidade. Igreja que não louva é uma igreja que não compreendeu a razão da sua existência. Nós precisamos todos os dias, não é só ao domingo de manhã, todos os dias, de louvar e bem dizer o Salvador. Nós precisamos de sentir que é Ele que realmente precisa de ser louvado e engrandecido, porque é a Ele que nós tudo devemos. Meus irmãos, a força para trabalharmos, a força para estudarmos, a força para nos deslocarmos, a força para resolver os problemas que nos são postos lá na empresa, lá no trabalho, lá no volante da nossa caminhonete, não é, Tosé? Tantos quilómetros. Nós tudo dependemos do nosso Salvador. E nós precisamos ter corações gratos. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor se alegra com a nossa gratidão. A ingratidão não pode fazer parte do crente. E Maria tem exatamente este sentimento de adoração e de gratidão. A minha alma engrandece ao Senhor, e no verso 47, e o meu espírito se alegra em quem? Em Deus, que é quem? Meu Salvador. Ela sabe e ela precisa de reconhecer que a sua alegria, o seu viver, depende efetivamente porque ela tem um Salvador. Porque ela reconhece a importância que Deus tem na sua vida. Muitas das vezes nós estamos tão ocupados que até nos esquecemos. Até nos esquecemos de agradecer, não é? Às vezes até a fome é tanta que nem é a hora da refeição, não é? Pegamos na colher e começamos a dar a volta à sopa, não é? Pegamos no garfo e começamos logo a meter o arroz. Meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos pôr sempre presente no nosso viver diário é exatamente este mesmo sentimento de gratidão e de reconhecimento por aquilo que Deus nos dá. E então agora no Natal, não é? Coisas boas. O que é que vamos fazer no Natal? Não se esqueçam de convidar o vosso pastor para provar, para ver se está bom, está bem? Coisas boas, maravilhosas, com esta gastronomia que Portugal tem, que eu não encontro em nenhuma parte do mundo, meus irmãos brasileiros, desculpem, mas vocês é mais feijão e arroz, picanha e está bom. Nós não, nós é peru, nós é polvo, nós é borrego, nós é bacalhau com batatas. Eu agora passava aqui uma data de tempo a falar-vos das iguarias portuguesas, não é? País pequenino, mas que é grande em gastronomia, não é? Oh, meus irmãos, nós precisamos de usufruir disto, que é uma bênção que Deus nos dá. Mas tenhamos corações gratos, porque efetivamente é o Senhor que nos dá. É o Senhor nosso Deus que o permite, e nós o devemos agradecer com alegria, com gozo. As rabanadas já estão prontas. Como elas são boas, não são? Cuidado com o efeito delas, está bem? Oh, meus irmãos, como é bom nós podemos usufruir de tudo isto. Mas como é tão importante nós percebermos que nós temos que dar graças. Esta mulher bem jovem, ela percebia quem ela era, quem Deus era, e por isso engrandecia o seu Senhor. E ela diz no verso 48, porque atentou na baixeza da sua serva: Senhor, quem sou eu? Senhor, quem sou eu para ser escolhida por ti para trazer ao mundo o teu filho? Senhor, quem sou eu para merecer tamanha graça?
simples mulher de uma cidade pequenina lá do norte de Nazaré. Uma mulher jovem, prometida a um homem, apenas na sua singeleza de coração. Senhor, quem sou eu? Mas tu atentaste para mim. Tu que és grande, tu que és o Salvador, tu que és o Senhor. Mas por causa da tua escolha, diz no verso 48, pois que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Senhor, tu me escolheste. Tu que és grande, tu que és o Deus Todo-Poderoso. Olhaste para a minha simplicidade. Sabem, na oração de Jesus que nós lemos aqui, nós vemos que o Senhor diz ao Pai, muito obrigado porque tu revelaste estas coisas a estes pequeninos. Sabem quem são os pequeninos? Quem são os pequeninos? Somos nós. Somos nós. Deus revelou-se ao nosso coração. Hoje, mais uma vez, na nossa classe Catecúmenos, nós falávamos e dizíamos, nós que conhecemos a verdade da palavra de Deus, somos bem-aventurados, somos agraciados, somos felizes, porque sabemos quem somos, onde estamos e para onde vamos, sabemos quem nos conduz, sabemos quem é o nosso Senhor. Nós sabemos efetivamente qual é o nosso futuro. Falávamos sobre o reino de Deus, as últimas coisas, e nós, cristãos, nós temos esta graça, porque de facto, como o Senhor Jesus orou, agradecendo ao Pai, porque escondeu isto aos grandes e poderosos, mas nos revelou a nós, pequeninos, a nós que somos insignificantes, a nós que quando passamos na rua ninguém se curva para nos cumprimentar, ou quando entramos num sítio qualquer, ninguém nos estende passadeiras vermelhas. Mas nós temos uma bênção incomensurável. Nós temos Deus nas nossas vidas. Nós temos o conhecimento da sua palavra. Nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos quem somos. Nós sabemos a quem pertencemos. Nós sabemos onde estamos e sabemos para onde vamos. Meus irmãos, isto é uma bênção inultrapassável. Esta mulher foi chamada bem-aventurada porque na sua singeleza o Senhor nosso Deus a escolheu para ela ser a sua serva, para ela trazer ao mundo o Filho de Deus. Esta mulher estava à disposição para servir ao Senhor. Sim, ela foi considerada digna para esta missão. E sabem, são pessoas simples de coração que Deus usa para grandes coisas na sua obra. A história está cheia de pessoas que nós não conhecemos, que tiveram ações absolutamente preponderantes na proclamação do Evangelho. Entre os seus povos, entre os seus familiares, nas suas cidades, vilas, aldeias. Já vos contei muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, a história da nossa irmã Clarinda Rosa do Nascimento. Vejam bem que isto já se passou há mais de 60 anos e ainda não esqueci o nome completo da nossa irmã. Uma mulher simples, Carrazeda de Anciães. Sabe onde fica? Os irmãos sabem onde é que fica Carrazeda de Anciães? Alguns olham para mim assim com uma cara, não estou a dizer asneira nenhuma. É uma pequena vila em Trás-os-Montes, lá perdida, lá no meio, normalmente zona da Castanha. Tem muitos castanheiros naquela zona. Aquela irmã estava na nossa igreja, lá em Lisboa, e ela não sabia ler, não sabia escrever. Então ela usava uma técnica, vivia num bairro muito pobre de Lisboa, bem perto do aeroporto, chamado Bairro das Galinheiras. Aquela irmã, como não sabia ler, usava aquela velha técnica ótima, chegava ao pé dos vizinhos e dizia, olha, podes ler isto para mim? E o que é que ela pedia para ler? A Bíblia, claro. E então os vizinhos lá liam a Bíblia. E na nossa igreja, normalmente o primeiro domingo de outubro era o dia de rumo à escola bíblica dominical. Sabe o que isso significa? Toda a gente fazia um esforço para naquele dia estar na escola bíblica dominical e trazer um visitante.
o desafio do diretor da escola era trazer um visitante. Ora, aquela igreja tinha cerca de 200 membros, os irmãos estão a ver, 200 mais 200, como diz o outro, é fazer as contas e já sabemos quanto é que dá. E aquela irmã entendeu aquilo como a sua missão junto dos seus vizinhos. No dia de rumo à escola bíblica dominical, de repente, numa rua onde só passavam carros, de repente aparece um autocarro. E quando abre a porta do autocarro, sai a nossa irmã Clarinda Rosa do Nascimento em passo acelerado, parecia que ia para a tropa, e atrás dela um conjunto de pessoas, todos em alta velocidade, tudo para dentro do templo. Ela tinha alugado um autocarro para trazer todos aqueles que quiseram vir à escola dominical. Aquela mulher não sabia ler. Aquela mulher não sabia uma palavra. Mas Deus a usou. E as pessoas ouviram o Evangelho. Perguntam-me o que é que aconteceu. Não sei, isso já não é nada comigo nem com ela, é com o nosso Deus. Mas as pessoas ouviram o Evangelho. Pessoas simples. Pessoas que Deus usa. E a gente pensa assim, quantas pessoas é que eu já um dia convidei para ir à igreja? Se calhar, vou mais ela só num dia do que a maioria de nós em toda a vida. Nós olhamos para este texto e vemos Deus dá dignidade àqueles que são simples. Àqueles que vivem vidas simples. Verso 49, ela reconhece, porque me fez grandes coisas o poderoso. E mais uma vez, ela louva o seu Deus dizendo, e santo é o seu nome. Santo é o nome do Senhor. O nome que ela não proferia, para não pecar contra Deus. Mas ela reconhecia exatamente disso, a honra que o Salvador merecia, a honra que o seu Deus merecia. Ela a tem bem presente na sua vida. Santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração. Sobre quem? Sobre os que o temem. Qual é o princípio da sabedoria, meus irmãos? É o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor. Não é ter medo do nosso Deus. É termos consciência de quem Deus é e de quem nós somos. É termos consciência de que Ele deve ser respeitado, Ele deve ser honrado e a sua misericórdia se revela nas nossas vidas. Que Ele sabe a nossa natureza, sabe a nossa fragilidade, sabe a nossa pequenez. Mas Ele está disponível para nos dar da sua misericórdia. Porque conforme Paulo nos ensinava, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Quem não o dá? O próprio Deus. Era isto que ele ensinava em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Aquilo que devíamos receber era a morte. Maria certamente tinha consciência disso. Ela sabe que Deus é misericordioso com ela. E ele sabe que a sua misericórdia é de geração em geração de todos aqueles que o temem, de todos aqueles que reconhecem aquilo que é a verdadeira essência do Senhor nosso Deus. E nós louvamos a Deus por isso. E ela continua a sua oração, com o seu braço obrou valorosamente. Dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Eles não entendem, eles não vão entender. Tu estás a preparar o caminho do Salvador, mas os soberbos, os sábios, aqueles que acham que sabem tudo, não vão entender nada. E de facto assim foi. Continuam à espera do Messias e ele já veio. Continuam à espera do Salvador e ele já veio. Virá novamente, virá, mas é para outra função. Não é para a primeira. A primeira foi aquela que veio trazer salvação, aquela que veio trazer reconciliação, aquela que veio trazer esperança, aquela que veio trazer fé, aquela que foi precursora da vinda do Espírito Santo, que hoje habita entre nós e que dirige a igreja, e que dirige as nossas vidas. E obra valorosamente.
como esta mulher entende tudo isto e lhe é revelado pela ação do Espírito nela. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. E de facto assim é, meus irmãos. E de facto assim é. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Meus irmãos, é absolutamente confrangedor ver pessoas, muitas das vezes ricas, humanamente falando, cheias de bens materiais. Mas quando abrem aquela boca ou quando revelam as suas vidas, nós percebemos que tudo aquilo é vazio e oco. Não resta nada dentro delas. Porque lhes falta uma essência. Falta-lhes a essência da presença de Deus nas suas vidas. Falta a essência do trabalho que o Espírito Santo faz em nós, da transformação que gera no nosso coração, na forma como Ele nos convence do nosso pecado, nos convence da justiça e nos convence do juízo do Senhor nosso Deus. São vidas ocas e vazias. E Maria sabia que era assim. Verso 54, auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, porque Ele tem poderes, porque é o Senhor poderoso que se manifesta no seu povo. E ela diz, como falou aos nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E depois termina o texto dizendo, e Maria ficou com ela quase 3 meses. Ou seja, esteve quase até ao momento em que Isabel deu à luz. E depois voltou para a sua casa, lá bem no norte. Meus irmãos, voltando ao texto que vos escrevi, eu digo, perante este processo, esta mulher bem jovem dá-nos uma grande lição. Louva a Deus. Louva com o coração grato e disponível para servir. Louva no processo de fé que a enche de alegria e certeza. Louva porque, embora ainda não tivesse em seus braços o filho que gerava, ela sabia que ele seria grande e honraria o Pai. Louva a grandeza de Deus e a sua pequenez com verdadeira humanidade. E o desafio é este: sigamos o seu exemplo. Saibamos louvar em todo o tempo. De facto, o desafio para nós hoje, esta manhã, é este. Louvemos ao Senhor. Louvemos com alegria. Louvemos com gratidão de coração. Louvemos conscientes de que em tudo dependemos deste Deus grande e poderoso, santo, que não tem qualquer sombra de variação. É um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo conhece, um Deus que tudo pode. Vivamos na certeza de que uma vez, conhecendo e vivendo o Salvador, nós um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Amém? Cantam anjos harmonias. É um dos velhos clássicos de Natal. E é com ele que nós vamos terminar este culto esta manhã. Vamos ficar de pé para cantarmos este belo hino.
sempre. Glória a Deus. É assim que somos desafiados através deste cântico a fazê-lo, relembrando exatamente o momento em que Jesus veio, o momento em que o Príncipe da Paz chegou até nós. Meus irmãos, eu quero desejar que todos tenham uma semana abençoada. Se for possível, com um bocadinho menos de frio. Até os irmãos hoje estão assim muito parados e tal. Parece que já estão a hibernar. Mas eu não quero que a igreja hiberne. Eu quero que a igreja sinta que de facto nós temos muito calor para dar. Calor que vem do Evangelho. Calor que vem da certeza de sermos salvos em Cristo Jesus. O calor de sabermos que Deus espera a nossa adoração e o nosso louvor. E por isso nós devemos ter sempre corações gratos. Porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor vem até nós, porque o Senhor se alegra em nós. Vamos louvar a Deus esta semana, vamos engrandecer o seu nome em cada momento, vamos dizer-lhe muito obrigado por tudo quanto tu nos dás. Eu vou pedir à nossa irmã Anita o favor de nos despedir com uma palavra de oração.